Irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Peço desculpas a todos pelo sumiço no final de semana, tá? Eu estava muito atarefado, não pude participar dos hangouts, não fiz nenhum vídeo, mas eu pretendo fazê-los aqui essa semana, ok? Todo mundo sabe que há algumas semanas eu fiz um vídeo a respeito da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Eu provei biblicamente, né, que esse templo jamais seria reconstruído, não existe nenhuma profecia, muito pelo contrário, as profecias dizem que o templo jamais seria reconstruído novamente. Também falei sobre o espaço físico, não existe espaço físico para a reconstrução de um templo, tá? E a questão burocrática, né? Existe uma questão burocrática que jamais permitiria que o templo fosse reconstruído. É tudo ilusão. Pessoas como Cabo Daciolo acreditam nessa. Então, realmente, um cristão de verdade não acredita nessa mentira, ok? Porém, existiu alguns comentários no meu vídeo, né, a respeito disso. O mais engraçado é que todo o vídeo eu fiz elaborado em um versículo de Mateus 24, no versículo 15, onde diz assim: quando virdes estabelecida no lugar santo. O que é o lugar santo, gente? O lugar santo é exatamente, né, o edifício do templo. O templo é um todo, tá, onde ficava o edifício, que é o santuário, e também, né, o altar onde se fazia os sacrifícios, né? Então, no santuário tinha o lugar santo, onde ficavam os fiéis. E depois o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. Tá? E o texto fala exatamente do lugar santo. Tá? Ele diz assim: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para os montes. Tá? Esse versículo está dentro de um contexto, e esse contexto todo fala sobre as tribulações do Apocalipse. Esse texto já inicia falando da destruição do Templo de Jerusalém. Eu expliquei isso naquele vídeo. Tá? Eu expliquei quando Jesus Cristo, né, o texto diz assim, preste atenção: ao sair do templo, já está falando, o templo de Jerusalém, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Eu disse muito bem, ainda falei as construções. Por quê? Existia primeiramente o templo de Salomão. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor durante o exílio babilônico. Foi reconstruído por Zorobabel, né? Foi o segundo templo. Por sua vez, Herodes Magno, ele reformou todo esse templo, ele aumentou esse templo, ele fez outras construções, outros edifícios, ele aumentou esse templo. Então esse templo no qual Jesus Cristo estava se referindo era o templo de Herodes Magno. Ele estava olhando para aquele templo, ele olhava para aquilo quando, né, ele falava com os seus discípulos. E os discípulos, né, eles disseram, aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vede todos estes edifícios. Por que ele fala no plural e não no singular? Porque ele está se referindo exatamente às construções feitas por Herodes Magno, tá? Não exatamente o santuário apenas, mas tudo aquilo que Herodes fez. Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus Cristo, olhando para aquele templo. Isso aqui tudo eu já expliquei no outro vídeo, mas eu irei explicar novamente, e agora de uma forma mais didática, tá? Eu vou explicar depois. Jesus Cristo olhando para aquele templo, né? Ele diz, aqui não ficará pedra sobre pedra. Ele não estava se referindo a algo virtual,
algo que iria ser reconstruído. Não, ele estava olhando para aquele templo. Tá? O que acontece? Teve alguns comentários a respeito deste vídeo. Preste atenção em um desses comentários. Tá? Eu coloquei esse comentário porque aqui nós conseguimos entender o real significado da lavagem cerebral depois da sessão do descarrego. Tá? Lembre-se, eu comecei o vídeo explicando exatamente o versículo de Mateus 24, versículo 15. Olhe, né, e preste atenção no que esse cidadão escreveu. O seu ponto de vista se torna fraco por apenas utilizar das palavras de Jesus quanto à destruição daquele templo, mas não dá continuidade quando ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, o leitor entenda. Aí ele continua escrevendo: portanto, é necessário que o templo esteja construído para que isto possa acontecer e assim Jesus Cristo voltar. Primeiro, o que tem a ver este versículo que ele citou, tá, com a volta de Jesus Cristo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Segundo, eu citei este versículo exatamente no vídeo que eu fiz a respeito da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Eu citei este versículo. Observem o que acontece com um protestante depois da lavagem cerebral. Ele coloca o mesmo versículo dizendo que este versículo, que faz parte do contexto que eu li, este versículo aqui, ó, ele é o versículo 15 e faz parte deste contexto onde Jesus Cristo diz: Jesus, porém, respondeu-lhes: vede todos estes edifícios. Em verdade, verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Agora, o que acontece? No versículo 15, ele diz exatamente assim: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação, gente? Eu vou colocar aqui o dicionário. O que significa desolação? Desolação: ação ou resultado de desolar. Ato de se desolar. Agora sim vem a explicação. Destruição de um local, ruína. Destruição de um local, ruína. Estado do local que foi destruído ou devastado. Despovoado. Isso significa desolação. A abominação da desolação era exatamente a destruição do lugar santo. O que era o lugar santo? Exatamente onde ficavam os fiéis dentro do santuário, que por sua vez o santuário fazia parte do templo de Jerusalém. O templo não era apenas o santuário. O templo era o santuário, tá? O pátio, o altar e tudo mais. Ok? Então, desolação, a abominação da desolação era exatamente a destruição daquele templo. Isso que Jesus Cristo estava falando. Então me vem esse tipo céfalo, né, com esse comentário, colocando o versículo que eu citei e expliquei naquele vídeo. Mas o que eu vou fazer hoje aqui é algo mais didático. Já que ninguém acredita nas palavras escritas por Mateus, lá no Evangelho, né, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, eu vou tentar aqui fazer uma ilustração. Quem sabe assim, né? Quem sabe assim os protestantes acreditem nas palavras de Jesus Cristo, ok? Eu vou tentar fazer aqui uma animação do que aconteceu ali. Antes eu vou ler todo o contexto aqui do Evangelho de São Mateus. Começando lá do primeiro versículo de novo. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta? Tá? Da tua volta. E
do fim desta era. Aqui, na verdade, tem um erro de tradução. Aqui é o sinal da sua vinda e não da volta. E onde está escrito, o sinal do fim do mundo não é mundo, e sim era. Tá ok? Então, tem um erro de tradução em todas as Bíblias aqui. Poucas Bíblias possuem a tradução correta. Tá? Então aqui não é volta e vinda de Jesus Cristo. Tem diferença, eu irei fazer um vídeo a respeito disso. A diferença da volta de Cristo para a vinda de Cristo. Tá? E a questão, eu tenho um vídeo a respeito dessa adulteração. Não é o fim do mundo, e sim o fim daquela era. Né? Aí Jesus respondeu-lhes: cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Quem conhece um pouquinho de história sabe que no primeiro século existiram vários Cristos. Tá? Nós temos o caso de Judas Galileu, nós temos o caso de Teudas, nós temos o caso de Simão o Mago, que é o principal, nós temos o caso de um outro Simão, eu esqueci o nome, é Barcobas, uma coisa assim. Existiram vários Cristos no primeiro século. Existiram vários, tá? E seduziram a muitos. Até os cristãos. Eu irei fazer também um vídeo a respeito disso. E aí ele continua dizendo assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Isso aqui acontece quando os zelotas, né, aquela tribo dos zelotas, eles dominam o templo de Jerusalém e expulsam os romanos e os fariseus. Eles expulsaram todo mundo do templo. Teve uma guerra civil. Antes da destruição do templo, teve uma guerra civil dentro de Jerusalém. E ele continua dizendo assim: e haverá fome. Não, continuando. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levanta-se a nação contra nação. Nação contra nação, ou seja, uma nação contra outra. Aqui não está falando exatamente de uma guerra mundial, e sim nação contra nação. Tá ok? Quem sabe de história, quem conhece a história, sabe da guerra que teve, né, entre Jerusalém e Roma. Né? Continuando, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tá? Quem leu os livros de Flávio e Joséfo sabe que tudo isso aqui aconteceu durante o cerco de Jerusalém. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Os apóstolos foram perseguidos, entregues pelos próprios judeus. Tá? Quem conhece a história sabe disso também. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutualmente se odiarão. E aí ele vai dizer aqui, ó, levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Continua naquela questão, né, dos falsos cristos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Eu já expliquei sobre isso, que era o mundo naquela época, para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim daquela era, não é o fim do mundo. Lembre-se da tradução, o erro de tradução lá no começo do evangelho. E aí vem o versículo 15. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para os montes. Quando isso aconteceu? Durante o cerco de Jerusalém, por volta de 70 depois de Cristo. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. Aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno nem em dia de sábado. Isso aqui é importante. Por que dia de sábado? Porque ocorreu dentro de Jerusalém. E aqui terminando a questão desse texto. Por que então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Tá. Jesus Cristo a todo momento falando das tribulações,
falando sobre a destruição do templo e enfatizando a destruição do templo. Ele estava enfatizando durante as tribulações, tá? Ocorrerá o que? A destruição do templo. É isso que Jesus Cristo está falando. O problema aqui é que Jesus Cristo está profetizando a destruição do templo de Jerusalém. Em nenhum momento ele profetiza que aquilo seria destruído, olhando para aquele templo, o templo de Herodes Magno, que ele a todo momento dizendo que tudo aquilo seria destruído, e em nenhum momento ele diz, isso aqui vai ser destruído, depois reconstruído e destruído de novo. Jesus Cristo não diz isso. E ele não pula acontecimentos. Você pode até dizer assim, não, mas aqui Jesus Cristo nem previu a destruição do templo no ano 70. Ele estava vendo algo futuro. Como? Como se aquilo foi destruído em 70? No mínimo, para que, né, a profecia dele valesse, ele teria que explicar, isso aqui vai ser destruído, depois reconstruído novamente, e aí sim vai ser destruído. Né? Ele não fala isso em nenhum momento. Tá, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer uma ilustração. Tá? Porque protestante não acredita no que está escrito. Vamos ver se eles acreditam em imagens. Né? Vamos ver se eles acreditam nas imagens. Porque eu irei fazer uma espécie de ilustração aqui. Tá? Preste atenção. Não vai ficar muito bom não, porque infelizmente, tá? Eu não tenho uma câmera boa, não tenho o tripé, não tenho nada aqui. Então assim, eu vou tentar fazer aqui, ó, com as coisas que eu tenho, né? Prestem atenção, vamos ver aqui, eu vou colocar bem aqui, tá? Eu vou colocar alguns objetos para ilustrar aqui direitinho os fatos ocorridos, narrados e profetizados, né? Então vamos lá. Isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, gente, tá? Na verdade é só o Antigo Testamento, ok? Isso aqui é só o Antigo Testamento de Jerusalém. O Novo Testamento, infelizmente, me enganaram, tá? Mas vamos deixar aqui, ó, a Biblinha aqui, ó, bonitinho. Isso aqui é o Templo de Jerusalém, o Templo de Herodes, tá, ok? Essa aqui é a imagem de Santa Rita, tá? Se vocês não acreditam em imagem, né? Nós também não. Nós veneramos as imagens, tá, ok? Mas isso aqui é só uma imagem. Imagenzinha de Santa Rita são o quê? Os discípulos de Jesus Cristo olhando para o Templo de Jerusalém. Ok? Essa aqui, né, a imagem, né, vista por Santa Faustina de Jesus Misericordioso. Ok? Eu vou deixar bem aqui do ladinho aqui, ó, né, bem aqui do ladinho aqui, assim, ó. Olha só, Jesus Cristo Misericordioso, tá, ok? Tá? Que significa Jesus Cristo os discípulos. Aqui estão os discípulos olhando para o templo e conversando com Jesus Cristo olhando para o templo, dizendo assim, né? Olha só, observe essas construções, né? São fantásticas, né? As construções, maravilhosas construções. Aí Jesus Cristo, aqui, misericordioso, olha para seus discípulos e diz, eu vou deixar aqui virado para frente aqui, né? Para vocês observarem aqui, né? A visão que Santa Faustina teve de Jesus Cristo misericordioso. E ele olha para o templo, aquele templo, tá aqui, ó, templo simbolizado aqui pela Bíblia de Jerusalém, né? E aí o que acontece? Ele olhando, ele fala, este templo aí que vocês estão olhando, né? As construções, as maravilhosas, né, construções, tudo isso bonito, lindo, fantástico, tudo isso aqui vai ser destruído. Isso aqui, isso que ele estava olhando, vai ser destruído. Como é que ele vai ser destruído? Vai ter uma guerra. Aí eu vou colocar aqui, ó, esse barquinho aqui, ó, tá vendo? Ó, esse barquinho aqui. Aí vai ter uma guerra, tá, ok? Pelo mar. Aí lá no Apocalipse você vai ver a besta que sobe do mar, né? Tá? Vai vir um barquinho, pá, chegar e vai destruir tudo isso aqui, ó. Destruiu. É isso que Jesus Cristo está falando. Então, foi destruído o templo de Jerusalém. Cadê a reconstrução desse templo? Né? Segundo os protestantes, Jesus Cristo previu que esse templo seria reconstruído de novo. Tá aqui, ó, levantou o templo de novo. E agora eu pergunto e faço um desafio para qualquer banzalouco aí, ó. Qualquer banzalouco, qualquer lunático aí, qualquer protestante, qualquer iaguete, qualquer coisa aí. Mostre-me um texto bíblico onde Jesus Cristo diz que o templo seria destruído,
tá ok? Porque ele não vai pular o acontecimento, jamais Jesus Cristo iria pular acontecimentos. Então me mostre, né, um versículo bíblico no qual Jesus Cristo diz: o templo será destruído, reconstruído e depois destruído novamente, para que assim aconteça as tribulações do Apocalipse. Tá? Aqui o desafio está sendo lançado para qualquer protestante banzolouco. Se algum protestante, tá? Algum guiaguete aí, banzolouco da vida, tá? me mostrar um texto, não quero um versículo isolado aqui, a respeito da destruição do templo. Tá? Porque, como eu falei, Jesus Cristo não iria pular acontecimentos. Né? Ele profetizou a destruição do templo. E o templo foi destruído no ano 70. Não existe mais o templo lá. Para que esse templo fosse destruído novamente, teria que ser reconstruído. Então me mostre um texto bíblico que sustente a ideia de que Jesus Cristo profetizou novamente a reconstrução desse templo de Jerusalém. Tá? Eu vou mostrar aqui o que os padres daí, para não ficar muito longo o vídeo também, já está 21 minutos aqui, daqui a pouco acaba a memória do celular. Eu vou colocar aqui o que Clemente de Alexandria escreveu. Tá? Ele diz assim, ó: Cristo tornou-se rei dos judeus, reinando em Jerusalém no cumprimento de 7 semanas. Mas, nas 72 semanas, toda a Judéia estava em paz. E Cristo, nosso Senhor, tendo vindo e cumprido a visão e a profecia, foi ungido na sua carne pelo Espírito Santo de seu Pai. Naquelas 72 semanas, como disse o profeta, e no meio de uma semana ele era o Senhor, e na metade da semana Nero dominou, e a cidade santa de Jerusalém caiu sobre a abominação. A cidade caiu sobre a abominação. E na metade da semana ele foi tirado, e Otto, Galba, Vitélio e Vespasiano subiram ao poder supremo, destruíram Jerusalém e desolou o lugar santo. Isso aqui é Clemente de Alexandria dizendo que durante o cerco de Jerusalém o lugar santo foi abominado e destruído. Ele dizendo aqui: tais são os fatos do caso, está claro para ele que é capaz de compreender, como disse o profeta. Tá ok? Eu vou pegar aqui também o que disse Suplício Severus, tá ok? A partir da restauração do templo, a sua destruição foi completada por Tito no reinado do seu pai Vespasiano. Isso diz Suplício Severus. E também, aqui, em uma resposta aos judeus, desculpa, eu não sei agora qual foi o autor, tá? Em uma resposta para judeus, não sei se foi Clemente ou Suplício Severus também. Diz assim: Vespasiano, no primeiro ano do seu império, subjuga os judeus na guerra. No dia de seu ataque aos judeus, cumpriram-se as abominações previstas pelo profeta Daniel. Esta era a visão dos padres da igreja a respeito da abominação, da desolação no lugar santo. Tá ok? Mas o desafio está lançado. Você que é protestante, eu quero um texto no qual Jesus Cristo profetiza a reconstrução do templo, que foi destruído lá em 70 depois de Cristo, e depois a destruição novamente desse templo. Tá ok? Dê o seu like, se inscreva no canal, aperte no sininho, tá? E, enfim, até mais, paz bem a todos, amém.